Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito de Primeira República e o cenário internacional. Então, as nossas últimas aulas nós já estamos falando a respeito aí dessa Primeira República. A gente viu especificamente o período do café com leite, da política café com leite, e a gente viu algumas relações com o mercado internacional. Nessa aula, mais especificamente, a gente vai falar justamente dessa relação, do que acontecia internamente no Brasil relacionado ao externo, à política internacional, certo? Então vamos dar início aqui falando a respeito da Primeira República e o cenário internacional. E a primeira referência que nós temos é o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra que aconteceu de 1914, começou em 1914 e foi até 1918. E como foi a relação do Brasil? Bem, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi estabelecida em função de uma série de episódios envolvendo embarcações brasileiras na Europa. No mês de abril de 1917, forças alemãs abateram o navio Paraná nas proximidades do Canal da Mancha. 6 meses mais tarde, outra embarcação brasileira, o encouraçado Macau, foi atacado por alemães indignados. Populares exigiram uma resposta contundente das autoridades brasileiras. Na época, o presidente Venceslau Braz firmou aliança com os países da Tríplice Entente, que são Estados Unidos, Inglaterra e França, em oposição ao grupo da Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, Alemanha e Império Turco-Otomano, sem contar com uma tecnologia bélica expressiva. Podemos considerar a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial bastante tímida. Entre outras ações, o governo do Brasil enviou alguns pilotos de avião, o oferecimento de navios militares e apoio médico. Então a gente tem aí o Brasil com uma força militar bastante tímida. Teve participação na Primeira Guerra Mundial, mas é uma participação onde a gente pode considerar o Brasil como um coadjuvante, tá? Aliás, um figurante ali, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Não teve uma participação assim de destaque, tá certo? Mas precisou entrar na guerra até por conta das falas da população. Houve um movimento popular no Brasil por conta desses ataques, né? Olha, os navios foram naufragados aí a partir de ataques de alemães. Então, se os alemães desrespeitaram a soberania nacional atacando esses navios, a população brasileira levanta um clamor, inclusive nas ruas, pedindo a participação do Brasil, a declaração do Brasil de guerra, que o Brasil levasse os seus soldados para o campo de batalha. Tá? Lembrando que nesse momento de Primeira Guerra Mundial, crescia no mundo inteiro um sentimento nacionalista. Então esse sentimento nacionalista é um patriotismo exagerado, exacerbado. Esse patriotismo, então, a defesa da soberania, a defesa do seu território, dos símbolos nacionais, faz com que, olha, um símbolo nacional foi atacado. Um navio, né, brasileiro foi atacado. Então a população, com aquele sentimento nacional mais aflorado, solicitou, né, pediu, foi para as ruas e clamou aí que o Brasil declarasse guerra contra os alemães. Então, obviamente, se foram os alemães que atacaram o navio, o Brasil deveria entrar do lado oposto. Então foi o que aconteceu. O Brasil declarou apoio à Tríplice Entente, à Inglaterra, à França, a Rússia naquele momento e, posteriormente, Estados Unidos, né, entra na guerra ao lado também da Tríplice Entente. Beleza? Seguindo aqui, então, o Brasil fez essa oferta, né? Enviou alguns pilotos de avião, oferecimento de navios militares e o apoio médico. Inclusive, o que ficou mais lembrado, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, foi a presença médica, né, de médicos brasileiros no campo de batalha. Incumbidos de proteger o Atlântico de possíveis ataques de submarinos alemães, 7 embarcações foram usadas na Primeira Guerra. 2 cruzadores
4 contratorpedeiros e mais um navio auxiliar. A pequena tripulação desses navios, mesmo tendo um papel breve, foi vítima da epidemia de gripe espanhola, que assolou a Europa nesse período. A experiência de maior sucesso brasileiro no conflito aconteceu com os grupos enviados para lutarem ao lado de soldados franceses e britânicos, então ao lado dos grupos da Tríplice Entente. Os brasileiros tiveram participação nos conflitos das tropas da Frente Ocidental e na região da Jutlândia. O mais conhecido caso de participação brasileira se refere ao militar João Pessoa Cavalcante, de Albuquerque. Relatos contam que este militar foi responsável pelo comando de pelotões de cavalaria francesa e uma pequena unidade de tanques. A experiência por ele adquirida abriu portas para que, logo em seguida, o Brasil adquirisse seus primeiros carros blindados. Então foi também importante, né, essa participação do Brasil, porque com a parceria do Brasil com a Tríplice Entente, começou a dar uma organizada nas forças militares, forças bélicas do território brasileiro. Tá? Então as Forças Armadas tiveram, né, uma experiência de guerra, de conflito e se organizaram com alguns carros. Claro que uma organização, como a gente vê no texto a todo momento, né, uma organização tímida, mas possibilitou essa melhoria, tá, de maquinários, né, de ferramentas para o Exército Brasileiro. Seguindo aqui, nós temos o apoio brasileiro teve muito mais presença com o envio de suprimentos agrícolas e matéria-prima procurada pelas nações em conflito. Então, aí a importância da agricultura no território brasileiro, né? Então, esses suprimentos agrícolas abasteceram o campo de batalha, os seus soldados, e matéria-prima para o desenvolvimento também, né, de armas e ferramentas em outros territórios. Então, aí a presença do que posteriormente vai ser chamado de commodities. Então, essa Primeira Guerra, a gente observa, inclusive, um traço importante que é a parceria entre os países. Então, a ordem mundial anterior à Primeira Guerra Mundial, não existia essa parceria. Os territórios, eles queriam ser impérios. Com a Primeira Guerra Mundial, nós temos grupos militares se formando e a parceria entre esses grupos começa a existir. Então, uma cooperação internacional. E é claro que o Brasil, participando, mesmo que de forma tímida, possibilitou esse diálogo maior do Brasil com outras nações, possibilitando também uma melhoria das condições internas no território brasileiro, de alianças, inclusive econômicas, do Brasil com outros territórios. Certo? Seguindo ali, a retração econômica sofrida pelas grandes nações industriais europeias abriu portas para que o parque industrial se desenvolvesse. Então teve essa possibilidade, né, do parque industrial brasileiro se desenvolver. É claro que, principalmente nesse momento, há a chamada política de substituição de importações. O Brasil é um território agrário. Então, esse território agrário, ele recebia produtos industrializados de outros países. O que é que ele vai fazer, então? Os países envolvidos na guerra, eles são destruídos ali naquele momento e demoram pela reconstrução. Então, termina em 1918, a Primeira Guerra Mundial, a década seguinte, a década de 20, vai estourar uma grande crise mundial, que é a crise de Nova York, a crise gerada pela quebra da Bolsa de Nova York, e nós temos o Brasil também passando por crise, que é a chamada crise do café. Nesse momento, o Brasil, inclusive, começa um investimento na indústria. A década de 30 vai ser marcada como a Revolução Industrial Brasileira. E, é claro, tudo isso vem possibilitado pelo enfraquecimento da indústria na Europa. E aí o Brasil faz a substituição das importações. Os produtos que ele estava acostumado a importar, ele agora, que era dependente desses produtos, ele começa a fabricar dentro do seu território nacional. Tá? Então tem uma industrialização também tímida e ela se acelera na década de 30. Tá? Então, nos anos seguintes, ali vai ter um crescimento industrial no território brasileiro. Seguindo ali, nós temos a Revolução Russa. Então, passamos para um novo tópico e eu vou deixar aqui como sugestão esse link aqui para vocês. Tá? Então, para assistir o vídeo, é só acessar o link
aqui embaixo. Essa aula vocês vão utilizar para entender, né, compreender o assunto que é da Revolução Russa. Então nós teremos aqui os tópicos: monarquia czarista, boiardos, grande parte da população estava no campo, revoltas camponesas, o quadro de miséria e a insatisfação dos trabalhadores urbanos. Tudo isso, é claro, cooperando para que tivesse o acontecimento da Revolução Russa. Lembrando, gente, era uma situação também extremamente caótica, uma situação também de miséria, né, instalada dentro do território russo. Então essa revolução, que é uma revolução socialista, que torna, né, o socialismo real dentro da Rússia, e posteriormente em 22, outras repúblicas se unem à Rússia formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é justamente a insatisfação com os governos anteriores, que aí vai provocar uma revolução dentro da Rússia. Fazendo, é claro, nos primeiros anos, a gente pode sim considerar que a Revolução Socialista, a Revolução Russa, ela teve sim grande êxito, grande melhoria, grande melhora para o território da Rússia. Tá? A população começou a viver melhor com essa revolução. É claro que a gente vai ver de 1917 até 1991, quando vai fragmentar a União Soviética, vai extinguir, né, o socialismo real, a gente vai observar que muitos momentos se passaram, muitas transformações. Mas é importante a gente reconhecer também que, durante muito tempo, a Rússia ela dividiu o mundo em dois. A União Soviética dividia aí, ó, o mundo bipolar, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro. Então, ela possibilitou a Rússia, que era um país feudal, possibilitou que a partir daquela revolução, ela se tornasse a segunda maior potência, né? Então, as duas grandes potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética, de 45 a 92, eles lutaram para ocupar a primeira posição. Tá? Então, essa corrida armamentista, a corrida espacial, tudo isso a partir de quê? Da Revolução Socialista. Então, possibilitou um crescimento a partir dessa revolução. Tá? Um país feudal se igualando a grandes potências do mundo naquele momento. Porque ela solucionou vários problemas, várias dificuldades que existiam no território da Rússia daquele momento feudal, daquele momento do início do século XX. Certo? Então tá aqui o link para vocês acompanharem aí esse vídeo e terem aí mais um pouco de base, né, sobre esse assunto. Seguindo, sobre a Revolução de 1917, alavanca movimentos sociais de operários no Brasil. Então essa revolução, ela traz, aliás, não só para o Brasil, como no mundo, ela vai mostrar que é possível, né, o socialismo. É possível, ele mostra que não só o capitalismo ele tem ali os seus benefícios, mas que o socialismo também poderia tornar um país uma grande potência. A vitória dos bolcheviques motivou socialistas e operários brasileiros a reivindicarem melhor, a vitória dos bolcheviques lá na Rússia motivou socialistas e operários brasileiros a reivindicarem melhores condições de trabalho. Então, inicialmente, não é instalar um socialismo, mas melhoria das condições de trabalho. Leis trabalhistas, né, leis que garantissem aí o direito do trabalhador. E aí, é claro, a Revolução Russa e os seus impactos, eu vou deixar aqui mais um vídeo para vocês assistirem, tratando a respeito desse assunto. Então, a Revolução Russa estimula a realização de movimentos sociais de socialistas no Brasil. É só acessar o link aqui abaixo e assistir ao vídeo mostrando aí um pouco desses impactos aqui no Brasil. Considerado um marco para a história contemporânea, a Revolução Russa de 1917 influenciou uma série de mudanças no Brasil, conforme o professor de História Lula Couto explica. A vitória dos bolcheviques foi capaz de estimular o movimento de socialistas e de operários brasileiros para reivindicar melhores condições de trabalho. A Europa estava abalada pela Primeira Guerra Mundial e os bolcheviques na Rússia haviam conseguido poder.
Os efeitos da Revolução Russa foram divulgados por toda a Europa e no Brasil as notícias chegaram principalmente por meio da militância dos socialistas, afirma o docente. Ainda de acordo com Lula Couto, o grupo era formado em sua maioria por imigrantes que militavam e organizavam o movimento operário no Brasil. Isso foi feito num período chamado de República Velha, marcado pelo poder dos coronéis, dos grandes fazendeiros e que reservava pouco espaço para os direitos sociais, explica o professor. Expedientes cumpridos durante 15 horas seguidas, a ausência de férias e de leis trabalhistas eram algumas das características da época. Com a Revolução Russa, a classe trabalhista se sentiu fortalecida para mudar essa situação. Então aqui o destaque de algumas dificuldades que os trabalhadores enfrentavam naquele momento. E aí também porque era necessário mudar essa situação. Imagina, 15 horas, e aí sem nem mesmo a garantia de salário, né? Salário mínimo, por exemplo, se trabalhou 8 horas, ganha lá o salário mínimo. Nesse momento, trabalhar 15 horas não significava que você tinha um mínimo a receber. E aí, a ausência de direitos fazia com que a população estivesse cada vez mais vulnerável. Foi a partir da luta dos operários, organizando greves, protestos e fundando sindicatos, que se começou a pensar na possibilidade concreta de organizar uma legislação que protegesse o trabalhador, ressalta o docente. No ano de 1934, durante a era Vargas, as reivindicações sociais foram garantidas por meio da Constituição, no governo do presidente Getúlio Vargas. Lembrando que esse governo também ele cria uma nova Constituição, né? Em 34, ele que chegou ao poder sem ser eleito, sem ser votado. Em 34, ele cria uma nova Constituição e nessa Constituição, apesar dele conseguir direitos trabalhistas nela, né, declarar direitos trabalhistas nela, é um momento também de uma política nacionalista, de uma política populista, porém, chegou ao poder através de um golpe, também um ditador, tá certo? Então, nós finalizamos a nossa aula a partir desse momento com mostrando, né, a influência da Revolução Russa no território brasileiro e a importância na conquista de direitos trabalhistas. Bem, eu encerro a minha aula aqui. Tchau para vocês e até a próxima aula. Até mais!